Boa noite a todas e a todos. Eu tenho o prazer de estar com vocês aqui para apresentar um apanhado de uma biografia sensacional. É a de João Guimarães Rosa, escrita por Leonêncio Nossa. É uma biografia que tem mais de 700 páginas. E preciso dizer que desde o começo ela apaixona o leitor. Pela inteligência com que foi escrita, pela prosa agradável e pelo cuidado com que foram acompanhadas todas as fases da vida de Guimarães Rosa. Um trabalho admirável, realmente admirável. Eu já tive ocasião de recomendar a leitura para uma série de conhecidos e agora faço com vocês. Não se trata de uma resenha, porque resenhar uma biografia desse alcance é praticamente impossível. O que eu fiz? Eu selecionei alguns trechos dos vários capítulos que mais me tocaram, ou por serem extremamente originais, no sentido de que eu jamais havia ouvido falar neles, ou porque eles me tocaram por algum motivo psicológico. Quer dizer, não é uma resenha, é um levantamento pessoal de trechos dessa biografia. Quer dizer, o que a biografia significou para mim, no que ela me surpreendeu. E eu quero então, ao mesmo tempo em que realmente dou os parabéns ao biógrafo, que é um jornalista famoso, que eu não conhecia, e eu espero que vocês leiam o texto e também sublinhem ou realcem os trechos que poderão dizer alguma coisa de particular a vocês, que vocês não conheçam do que já se sabe de Guimarães Rosa, né? Então, em primeiro lugar, eu superado o prólogo, que como todo bom prólogo, depois de ser lido no começo, deve ser lido de volta no fim, porque ele é um apanhado da matéria, não é? Além de ser uma promessa do que virá, também é um resumo do que veio. Então, o prólogo, quando é bom, ele será lido no começo e no fim. O prólogo é precedido pela árvore genealógica da família Guimarães Rosa e por uma chamada linha do tempo, ou seja, uma espécie de biografia datada, de maneira que vocês acompanhem pela data as ocorrências da vida, não é? Para ter uma ideia sistematizada dos eventos da vida dele. Visto isso, rapidamente, se entra no primeiro capítulo, que é justamente a infância e seus espíritos. A infância é muito importante, porque, conforme você sabe, não estão cansados de saber, é na infância que já, quer dizer, até os 7 anos, dizem os entendidos, que se delineiam as tendências do futuro indivíduo, seja ele menino ou menina, não é? As tendências. Então, na infância de Guimarães Rosa, a gente já descobre
certos aspectos que serão desenvolvidos na sua vida futura, né? Primeiro, a paixão pelas historinhas, pelas histórias que ouvia na sua ambiência, uma vez que o pai tinha uma venda e recebia clientes mineiros, né, que iam comprar as mercadorias e contavam seus causos. E o pequeno Joanito ficava ouvindo com maior interesse, né? Então, as histórias, os causos, são um marco na infância de João. Em segundo lugar, o amor pelas criaturinhas, né? Passarinhos, grilos, sapos, borboletas, né? As criaturinhas, os animaizinhos serão também um acompanhamento da sua vida inteira, não é? E povoarão os seus contos e os seus romances. Depois, a frequentação por parte dele de uma série de cursos promovidos pelos religiosos, que eram amigos da família, que religiosos esses que ele admirava e dos quais se valeu para aprender nada menos que latim e grego, não é? Ele passou a cultivar essas figuras de sua infância que o introduziram a bibliotecas ou mesmo a cursos, não é? De maneira que ele pôde estudar depois, por conta própria, essas duas grandes línguas antigas que lhe serviram de uma forma inacreditável para a elaboração de suas obras. Ele selecionou uma série de nomes, uma série de radicais, pela etimologia, tanto latina quanto grega. A gente vê a grandíssima erudição que se descobre ao analisar tão somente os nomes das personagens. E um dos padres lhe ensinou francês, que ele também cultivou, de maneira que, já na adolescência, ele dominava, além do português, o francês, grego e latim. Durante a sua vida, o estudo das línguas foi um atrativo tão grande que o levou a aprender não apenas alemão perfeitamente, inglês, italiano, mas também o russo, uma língua como o russo e uma língua, o dinamarquês, não é? O norueguês, quer dizer, uma série de línguas das quais chegou a conhecer os rudimentos, não é? Quer dizer, um apaixonado pelo aprendizado de línguas estrangeiras, a ponto de dizer que aprender uma língua é como amar a uma mulher. Essa é uma das frases que me marcaram, né? Se apaixonar por uma língua é como se apaixonar por uma mulher. Tratar a língua a ser aprendida como uma mulher que se ama. Aí você aprende, diz ele, aí você aprende a língua de fato. Então isso é uma coisa extremamente surpreendente e empolgante, não é? Bom, então, as tendências, eu disse, o interesse pela natureza, o interesse pelas línguas, pelos causos, naturalmente, as figuras dos clientes, da venda do pai, dos habitantes da sua cidade na periferia de Belo Horizonte. E, em geral, acabaram sendo personagens das suas obras. Isso também comparece no final da biografia. Há uma sessão
que é justamente a relação entre as pessoas que ele conheceu em carne e osso e a transformação dessas pessoas em personagens dos seus livros. Muito interessante, ou seja, vocês veem o motivo por que essas personagens são tão vivas, né? São tão vivas porque correspondem a seres realmente conhecidos, tanto da família, como fora da família, como durante suas viagens. Realmente um trabalho admirável e informações importantíssimas. Bom, ele é muito ligado no pai, e ele tinha geneticamente um problema de pressão alta, né? E quando ele soube que o pai estava doente, gravemente, ele passou a fumar de uma forma convulsiva, né? E o fumo foi muito prejudicial a ele. Tanto é verdade que os médicos lhe recomendaram que parasse, mas para ele o fumo era um dos elementos que conseguiam aguçar-lhe a inteligência e fazer com que ele escrevesse de forma mais concentrada. De fato, infelizmente, o fumo tinha esses méritos. Eu também já passei por isso. No passado, fumar não era considerado tão nocivo como hoje, não é? Mas Guimarães insistiu. E foi um dos motivos que o levou a essa morte prematura, né? O fumo. Além da tendência natural a ter pressão alta. Outra coisa que ele reconhece, não é, que ele era um bom garfo, ele cobriu um homem de alta estatura, 1,80 m ou mais, não é? Que devido ao fato de ele apreciar as comidas, ele era uma figura que deveria se submeter a uma dieta mais rigorosa. Então, o fato de ter esse porte, ser um bom garfo, fumar e reduzir muito suas andanças, que os médicos lhe haviam também recomendado que andasse, que caminhasse, reduzi-las justamente pela necessidade de sentar e escrever. Ele tinha uma verdadeira obsessão pela escrita, obsessão. E as horas livres do trabalho passava escrevendo os livros, e no trabalho, a maioria do tempo, tinha que sentar-se e ouvir as questões referentes à sua diplomacia, não é? E a preparação de textos, de discursos, quando ele foi diplomata. Na primeira parte da vida, ele foi médico. Ele foi médico da roça, e uma das coisas que me impressionou foi saber que ele foi um médico extremamente dedicado. Aliás, em todas as modalidades de trabalho, ele foi sempre extremamente dedicado, não é? E ele então decidiu seguir a carreira diplomática justamente para poder interromper esse seu trabalho como médico, uma vez que ele tinha horror de ver sangue, né? E conservava uma impressão de derrota e de falência toda vez que algum paciente
infelizmente morria. Então, embora ele tivesse sido um médico extremamente atento e dedicado, ele sentiu que não era aquele o caminho dele. Curioso que, durante seus anos de prática da medicina, ele foi colega de Juscelino Kubitschek, também mineiro e também médico, que também abandonou a medicina, no caso Juscelino, para se orientar pela política, e o João Guimarães Rosa pela diplomacia, conforme você sabe. Juscelino será uma figura que comparece muito na obra dele, não é? Então, como eu disse a vocês, eu deverei começar a ler algum texto, não é? Algum trecho que tenha particularmente me marcado pelos motivos que eu enumerei, não é? Aqui estamos, então, no capítulo 2, chamado O Castelo Gótico. Eu vou ler para vocês o trecho. Ao descrever a infância, o escritor lembraria das vezes em que imaginava histórias distantes da terra natal, citando: desde menino muito pequeno, eu brincava de imaginar intermináveis histórias, verdadeiros romances, quando comecei a estudar geografia. Eu descobri que era matéria da qual gostava muito, e eu colocava personagens e cenas nas mais variadas cidades e países. Um faroleiro na Grécia, que não namorava uma moça no Japão e fugiam para a Noruega, depois iam passear no México. Outro trecho do mesmo capítulo. Em 1917, Joãozito ganhou dinheiro para comprar uma gramática de alemão. Ele folheava o livro o tempo todo, até nos intervalos das partidas de futebol na rua, com outros meninos da capital mineira. A sua coleção de insetos aumentou. Guardava abelhas, marimbondos, besouros, e a leitura de livros de história natural o levou a buscar espécies maiores. Nas férias em Cordesburgo, ele chamava amigos para capturar cobras no mato. Recordaria para sempre um caboclo engraçado que lhe disse uma vez: menino, cobra e mulher não se campeia. Desse tempo, o escritor lembraria a experiência junto aos religiosos que eu mencionei, citando: grande recordação viva e profunda pelos filhos de Santo Afonso Maria de Ligório, principalmente por esses nossos sólidos missionários de Belo Horizonte e Curvelo, da província holandesa. Aí, na província de São José, eu ajudei missa. Comi mangas inésperas da chácara no Campo dos Bons Padres. João Batista, Godofredo dos Tribos, Henrique Brandão, Jerônimo Clemente, Cornélio, Sebastião Ferreira, etc. E também os amigos irmãos Doroteu, Eusébio e Lucas. Rosa chamou a esse período de vigor limpo e de exata irradiação espiritual. A igreja de São José era o cenário de vida e morte dos Guimarães. Doente Nhô Chico, o pai do Major Luiz, que era o avô de Guimarães Rosa, morreu em 1921 na casa do filho em Belo Horizonte. O velório, no tempo colorido, foi um dos mais concorridos da história da cidade. Os políticos influentes do Partido Republicano Mineiro estavam lá, assim como os padres importantes da capital. O velório pode representar um marco, o do fim do ciclo
em que Belo Horizonte ainda estava subordinada à Diocese de Mariana e tinha uma igreja sem força política. Então vocês estão vendo nesse capítulo como a religião teve um papel importante na vida de Guimarães Rosa, né? Agora vamos ver aqui no terceiro capítulo, que se chama As Pessoas Ficam Encantadas. Em março de 1925, Guimarães Rosa entrou para a Faculdade de Medicina de Belo Horizonte. Ele tinha apenas 16 anos. Os primeiros médicos da escola eram especialistas em tuberculose. As montanhas mineiras atraíam doentes do país inteiro e, consequentemente, quem estava disposto a tratá-los? Boa parte dos doutores enfrentava a doença contraída de seus pacientes. Ali, Rosa conheceu uma figura que se tornaria um amigo de longo tempo e muito útil na vida prática. Pedro Moreira Barbosa, o famoso Pedrão. Ele fazia parte de uma turma mais nova na Faculdade de Medicina. Era médico também. E a ligação maior entre eles era justamente a origem. Pedrão, como Rosa o tratava, nascera em Caeté, mas fora criado na fazenda das Pindaíbas, em Paraopeba, perto de Cordesburgo, a cidade de João Guimarães Rosa. Seria uma amizade eterna, dessas que sobreviveriam à infância e à juventude, e a qual se recorre na maturidade em momentos de aperto financeiro. De fato, Pedrão foi um eixo para a vida financeira de Guimarães Rosa, fez com que ele ficasse sócio de uma série de empreendimentos que lhe renderam dinheiro suficiente para comprar um apartamento no Leblon, conforme se verá mais adiante. Ele foi um amigo fiel que nunca o abandonou. Um grande apoio para Rosa. Rosa estava há 5 meses cursando medicina quando rebeldes tenentistas da coluna Miguel Costa Prestes saíram de Goiás pela Serra do Paraná e entraram em Minas. Dominaram o povoado de São João do Pinduca, um lugarejo pobre formado por quilombolas no norte do estado. Os rebeldes pretendiam atravessar o Rio São Francisco e chegar à margem baiana. É um exemplo, já estamos na página 80, de como Leonêncio consegue situar a vida pessoal do autor e a história do Brasil. Mais tarde veremos que ele também situará a história universal. Quer dizer, é extremamente bem escrito por isso, porque ele não se perde em parênteses vagas, mas ele acompanha a vida, o pensamento, a obra, a formação de João Guimarães Rosa e a época em que ele viveu, a época e as circunstâncias em que ele viveu. No próximo trecho, nós começaremos a partir do capítulo 4, Febre de Leitura. Por enquanto, é o começo. Preparem-se para descobertas futuras.